Olha, hoje a gente vai bater um papo também com ela, que é especialista em autoconhecimento, Renata Fornari, mais uma vez com a gente, bem-vinda. Obrigada pelo Sempre convite. Um prazer te prazer receber. imenso estar aqui, Carol. A gente vai bater um papo super importante, porque falar de medo, eu acredito que no momento que a gente está vivendo aí como sociedade, uma série de questões, falar de medo é uma das coisas mais importantes, né, da nossa vida, da prática da nossa vida, e que a gente vai empurrando com a barriga, porque nem falar deles a gente quer. Nossa, mas esse é o primeiro passo. Não é? Quando a gente finge que o medo não existe, aí ele domina a gente. E aí você vai nos falar ensinar. sobre isso. Opa! Porque eu achei tão legal a pré-pauta que eu recebi com o seu material. Eu achei incrível, porque não é assim falar de medo, né? Medo por medo. Ah, não, então você vai lá, faz terapia e você vence medo. Não, hoje a Rê vai dar uma aula dos gatilhos que trazem os medos que a gente carrega desde que a gente é pequeno. E as ferramentas que a gente pode colocar em prática já para lidar com todos esses medos. Nossa, vai ser demais. Vai ser muito legal. Bem-vinda, viu? Obrigada Muito sempre obrigada. pelo seu carinho. Até já. Vamos fazer Obrigada o seguinte, nós vamos para as dicas. Na volta tem Diário da Patrícia e tem, não sei se você já viu ali, que tá ali atrás, uma câmera assim, um negócio diferente. Eu tô vendo que tem um movimento diferente aqui hoje. Então, nós vamos abrir o programa daqui a pouquinho com uma pauta. Vocês já ouviram falar de bronzeamento artificial? Só Claro. que este é aprovado, é natural, é o máximo, meninas. Vocês não podem perder. Eu já quero experimentar, já para não perder meu bronze. Já Vamos? Não, já vai manter esse Já bronze. vou Você já manter tá com o bronze bronze. lindo. Então, ó, vou para as dicas. Não sai daí que eu tô te esperando. O programa tá uma delícia. Mas agora a gente vai falar de uma situação que, como eu iniciei, né, a hora que a gente abriu o programa, são assuntos que a gente até foge, né? Ninguém quer se deparar ali e ficar falando dos seus medos, ficar lembrando que sente medo, vem o medo, você já tem uma sensação ruim. Só que pera lá, como é que a gente entende de onde esses medos vêm e como a gente usa ferramentas para que todos esses, né, porque às vezes é um, às vezes são vários, dependendo aí, né, do gatilho que você tenha, que a gente vai explicar, não te bloqueie, não impeça boas escolhas na sua vida. Então a gente convidou mais uma vez ela, que é especialista em autoconhecimento, Renata Fornari, mais uma vez. Delícia estar aqui com Bem-vinda! você. Obrigada Oba! pelo convite. Olha, eu vou deixar você fazer a sua introdução, não vou te perguntar nada, porque eu sei que você tem toda uma estrutura de pauta, então Agora eu olho pra lá e dou aula. é o isso? seu momento. Depois a gente vai costurando por aqui com os exemplos, mas por favor. Perfeito. Eu achei maravilhoso a forma como a Carol... A gente tem muito isso, né, Carol? Quando eu tô aqui, geralmente a Carol fala um negócio que eu falo, mas isso que você acabou de falar é perfeito porque eu vou explicar. E quando você falou sobre na abertura, e você falou agora de novo, medos que a gente não quer olhar, a gente quer fugir. Essa é a receita certeira pro medo permanecer e aumentar. Então a primeira coisa, já vou direto ao ponto aqui, sem enrolação. Com certeza, pode. Sem enrolação. Independente dos gatilhos que a gente vai falar aqui, eu tava falando agora que eu achei muito legal a forma como a sua produção organizou a pauta. Achei que vai ficar muito didático para as pessoas entenderem. Mas independente dos gatilhos que a gente vai abordar aqui, o que eu mais quero que vocês entendam, porque isso muda a vida, é o seguinte. Toda vez que a gente está falando de medo e ansiedade é a prima do medo, a primeira coisa que a gente tem que entender é, toda vez que eu fujo do medo, toda vez que eu brigo contra o medo, toda vez que eu nego o medo, ele tende a grudar e a aumentar. Então, o primeiro passo sempre é ter consciência, olhar e aceitar o medo. Porque assim, Carol, medo de situações concretas, de ameaça e perigo. Então, vamos supor, eu estou em cima de uma ponte que não tem ali uma estrutura para eu me sentir devidamente protegida, numa altura muito grande. Então, eu vou sentir um medo de cair. Esse medo, por que ele existe? Ele existe para me proteger. Sem dúvida, para você tomar cuidado e realmente não cair. Para você tomar cuidado e não cair, para você não colocar a mão na boca do leão para ver se é tudo bem. Ai, será que ele vai ficar bravo? Ai, vamos que testar? Então, se eu não tenho medo, mas eu tô falando de situações concretas de ameaça e perigo, Que tá? são perigosas. De verdade. De verdade, Então ok. tá ali na minha frente, é uma situação concreta, não é um medo imaginário. O problema são os medos imaginários que paralisam a nossa vida, que é o que a gente vai falar aqui nesses gatilhos, né? Perfeito. Mas as situações concretas de ameaça e perigo, o medo que a gente sente
ele existe, a gente foi feito, né, pela inteligência universal com esse medo para proteger a gente, né, um instinto de sobrevivência, para conseguir me proteger, para eu evitar o perigo, para eu evitar um risco de morte e por aí vai, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa entender que o medo, ele é benigno. O medo é uma emoção tão natural quanto a alegria que você estava aqui quando você entrou nesse programa, que eu flagrei. Eu flagrei a alegria dela. Maria. Da mesma forma que é natural a gente sentir alegria, é natural a gente sentir o medo. Quando a gente naturaliza o medo, fica mais fácil a gente lidar com ele, fica mais fácil a gente aceitar. E aí tem uma técnica que eu uso, posso já falar da técnica? Com certeza. Tem uma técnica que eu uso, gente, que eu dei o nome de CARA. CARA, C-A-R-A. Mas eu brinco e falo, ela chama técnica CARA, mas ela é de graça. Olha que coisa boa! Ela é de graça, ela é simples, você faz da onde você quiser, em qualquer situação. Olha que maravilhoso! Porque o medo, ele vai vir. Você sabe, Carol, que muita gente que me acompanha nas redes sociais tem uma falsa sensação de porque eu ensino o que eu ensino, porque eu formo profissionais que vão ensinar isso, que eu não vivo isso. Que eu não tenho medo, que eu não tenho desafio, que eu não tenho os meus momentos de ansiedade. É claro que eu tenho. Sem dúvida. Eu sou um ser humano de carne e osso em evolução, imperfeito, como todo mundo. E aí eu uso essa técnica na minha vida quando eu sinto medo. E isso faz uma diferença imensa. Então não é que a gente não vai sentir medo. Porque se alguém algum dia disser pra você, não, vem aqui que você nunca mais na sua vida vai sentir medo, isso não existe, gente, isso é utópico, né? O medo, ele faz parte da gente. É saber usar a estratégia pra, pelo menos, manter um controle de uma situação. Porque, na verdade, olha que coisa interessante, a gente vai falar dos gatilhos, porque quando você disse, ter medo de uma coisa real, deve ter passado na cabeça de quem tá nos assistindo várias coisas que a gente já viveu, que é um dos gatilhos. Isso. Aqui, né, eu vou fazer na ordem pra gente pagar que a produção pensou. Sim. Mas tá tudo envolvido, relacionado. Sim, a situação já aconteceu. Mas aí você tem medo dela no imaginário dela acontecer de novo, mas ela não tá acontecendo. E olha que perigo, é isso, e olha que perigo, o nosso cérebro não sabe a diferença de algo que está acontecendo e de algo que eu estou imaginando. Então, eu estou aqui olhando você linda de vermelho e conversando com você, certo? Mais tarde, eu tô lá na minha casa, lembrando, nossa, que gostoso, eu tava lá conversando com a Carol e eu tô trazendo aquela imagem. O meu cérebro não sabe a diferença se aquilo tá acontecendo de novo, se eu tô na frente da Carol aqui, ó, de novo, de verdade, ou se é só uma imaginação. E aí ele vai disparar um monte de sistemas aqui dentro do meu corpo, bioquimicamente falando, como se a situação estivesse acontecendo de verdade, seja ela uma situação prazerosa ou uma situação de perigo. Então, quando eu fico imaginando uma situação de perigo, então a gente tá aqui em São Paulo, capital, né? Então vamos lá. São Paulo é uma cidade muito perigosa, porque tem isso, tem aquilo, tem assalto. E eu fico visualizando cenas na minha cabeça de tragédias, de possíveis tragédias e tudo mais. O meu cérebro acha que eu estou em perigo de verdade. E aí vai disparar uma série de hormônios, neurotransmissores, que faz parte do circuito quando a gente está em um perigo real, né? Então, a gente tem todo um circuito que acontece dentro da gente pra gente sobreviver quando a gente está enfrentando um perigo real. Mas o meu cérebro não sabe que aquilo não está acontecendo, que aquilo é só um pensamento. E ele vai disparar, e aí começam as crises de ansiedade. A mesma carga, então, exatamente. Se a questão tivesse vai disparar os hormônios de estresse, vai fazer todo aquele circuito cerebral que precisa ser feito para você enfrentar uma situação, para você ou enfrentar ou fugir, né, da situação. Entendi. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos aterrorizadores, com essas imagens que vêm visitar a gente, porque faz parte da vida, elas vêm, mas a gente precisa ter ferramenta para lidar com isso. Vamos entender os gatilhos para você fechar contando qual é a técnica? Cara, você que manda. Porém barata. Cara, entendeu? Porém gratuita. Porém gratuita. Vamos abrir a primeira caixinha? Ó, isso aqui pode estar associado ao medo. Medos ancestrais. Perfeito. Medos ancestrais. Eu achei maravilhoso, porque foi a sua produção que sugeriu a gente falar sobre os medos ancestrais. E é incrível a gente falar sobre isso, porque medos ancestrais são os medos que vão passando, né? Da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim. E eles geralmente são construídos lá na infância. Então, vamos lá. Eu tenho uma filha de 4 anos de idade. Se eu virar para minha filha de 4 anos de idade e falar assim para ela, Sofia, homem não presta. Não confia em homem. Olha o que aconteceu com a sua bisavó.
Olha o que aconteceu com a sua avó. Olha o que a mamãe vive aqui. Não dá pra confiar em homem. Cuidado, minha filha, se protege. E eu fico repetindo isso pra ela. Ela não tem, gente, condição, ela não tem maturidade neurológica pra olhar pra mim e falar assim, será, mãe? Mas por quê? Não, será que não existe uma outra possibilidade? Será que eu preciso mesmo ter medo? Não. Ela vai acatar como verdade absoluta. E aí, claro, ela vai crescer com medo. Ela vai crescer com medo. E um dia, quando ela for adulta, ela vai ter a oportunidade de revisitar isso e pensar, isso faz sentido? Isso serve pra mim ou não? Mas até que ela revisite essa cena, esse aprendizado e faça essa reflexão, ela, toda vez que ela estiver diante de um homem, seja ele um chefe, seja ele um amigo, um colega de trabalho, ela vai estar com o pé atrás. Ela vai estar com medo, ela vai estar com medo de se relacionar. Eu vejo isso direto, Carol. Pessoas que têm medo de se relacionar porque ficaram ouvindo da mãe, da avó. Cuidado, o homem não presta por conta das experiências passadas. A gente podia ter infinitos exemplos aqui, tá? Sim, tô trazendo o homem não presta como qualquer um aqui. Ele tá rindo, acho que ele não gostou. Ele não gostou desse exemplo, os homens não gostam quando eu dou esse exemplo, mas é porque ele é muito recorrente, ele é muito comum, né, em muitas famílias. Não, e aí podem ser outros, inúmeros mesmo, como você comentou, de questões até ali que naquela família foram até traumáticas. O que acontecia muito no passado, muitas mulheres perdiam os bebês, tinham vários abortos. Sabe essas coisas também? De você ficar repetindo. Aí a mulher chega na fase adulta dela e fala assim, eu não vou conseguir porque a minha avó abortou e a minha tataravó, sei lá, enfim, bisavó. E aí isso também é uma questão, né? Total. Aí vira o quê? Um medo. Tudo isso aqui é gatilho de medo. Eu vou abrir mais uma e eu vou lá e já volto. Mas aí você vai abrir essa junto, que eu quero falar das duas juntas. Então tá bom, pode. Então nós vamos abrir traumas com vivências pessoais. Perfeito. São coisas diferentes, né? Entendi. Mas eu quero abordar numa linha parecida, daí fica mais fácil. Perfeito. Tá? Vou lá e já volto. Perfeito. Adoro esse papo. Tá vendo, gente? É um papo tão legal, tão gostoso. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que vencer os medos. A gente tava se divertindo aqui. Fornari, que é especialista em autoconhecimento. A gente tá falando de medo, uma questão séria mesmo, que é bom até dar uma brincada. Porque daí tudo fica mais leve, trazer mais leveza gostoso. pro tema, sem dúvida. Vamos lá, a gente vai falar das últimas caixinhas e vamos encerrar com a técnica que você vai nos ensinar. Que você adorou. Eu adorei. Técnica cara que é gratuita. É isso. Gente, traumas e vivências pessoais. Ou melhor, traumas e vivências pessoais. Eu vou abordar, como a gente tem um tempo restrito aqui, né? Infelizmente, eu já vou abordar as duas coisas juntas, tá? O que é o trauma? Trauma é uma situação de alto impacto emocional negativo que eu vivi em algum momento da minha vida, tá? Então, vou trazer qualquer exemplo aqui, um abuso. Não precisou acontecer várias vezes, bastou uma vez, porque foi uma experiência de um alto impacto emocional. Aquela experiência me trouxe um impacto tão forte que ela foi suficiente para me traumatizar, talvez para o resto da vida, enquanto eu não olhar e não trabalhar a situação, tá? E as vivências pessoais são coisas que eu vivi e aí várias vezes na minha vida. Então, gente, aqui daria para trazer infinitos exemplos, tá? Eu tô trazendo um exemplo para cada só para ilustrar, para ficar fácil de compreender. Essa vivência, desculpa, imagina. Vivência é essa. Vivência é essa. Tô bem divertida ali, na imagem. Vivência é essa. Vivências pessoais. Então, vou pegar um exemplo do bullying. Então você ficou vivendo, sabe? Lá na infância, lá na adolescência. Eu tô falando mais da infância e da adolescência, porque são os momentos da nossa vida em que todos esses gatilhos mais fazem efeito pro resto da vida. Mas isso pode acontecer em qualquer momento da vida. Sem dúvida. Óbvio, é só vocês pensarem que as crianças, você olha lá a montanha-russa e elas falam, oh, que delícia a montanha-russa! E a gente vai quando criança, muitas vezes, aí você começa a ficar mais adulto, você fala, nessa já não vou mais. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente, mesma coisa. Exatamente, é isso, pra gente ilustrar, né? Então, quando a gente tá falando de vivências pessoais, então você ficou sofrendo lá um bullying, por exemplo, na escola, tá? Ou na sua adolescência, alguma coisa a respeito de você mesmo. E aí você aprendeu, por exemplo, que você não é bom o suficiente. Isso aquilo impactou a tua autoconfiança de uma forma que pode trazer, mas assim, Carol, problemas sérios na vida adulta. Então, assim, eu empaco a minha vida profissional porque eu não acredito na minha capacidade, porque foram situações que eu vivi, então, vivências pessoais, que ficaram repetindo. Então, o trauma bastou uma vez para me impactar.
Aqui eu tô falando de situações que ficaram repetindo na minha vida. E aí gerou um gatilho dentro de mim e eu adotei aquele medo. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente. Portanto, eu nem começo. Eu nem começo um projeto. Eu nem começo um trabalho. Eu nem aceito uma oportunidade. Porque eu já não acredito mais em mim. Tá? Então é dessa forma que me impacta. E o trauma vai me impactar num medo, a pessoa pode adquirir, por conta de um trauma, por exemplo, uma síndrome do pânico. E aí eu vou aproveitar que eu acabei de falar isso, síndrome do pânico, e já fazer o parênteses que eu sempre faço onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. Gente, ansiedade clínica diagnosticada, síndrome do pânico e por aí vai. São doenças psiquiátricas que precisam de acompanhamento médico. Tudo isso que a gente está falando aqui, a técnica cara que é gratuita que eu vou ensinar, isso se soma. Isso é para ajudar, isso, claro, é para todo mundo usar. E se você tem algo diagnosticado, isso vai se somar. Isso não substitui um tratamento médico de jeito nenhum. Acho que é importante colocar sem isso, dúvida, tá, Carol? Sem dúvida. Vamos para a última, deixa eu abrir para você. Tá bom. Olha essa aqui, vida em sociedade. Dá o que falar também, né? Vida em sociedade. Primeira coisa que vem na cabeça quando a gente pensa em vida em sociedade. Qual é a primeira coisa que vem na tua? Só pra ver se bate com a minha, vamos ver. Já vieram várias, assim. Até a questão que você já tocou no assunto anteriormente de perigos da cidade. Tá. De assalto, sim. E de questões de trabalho. Jura? Sabe o que veio na minha? Na minha veio assim, essa coisa da preocupação com o que o outro pensa. Essa coisa do parecer. Sabe? Como as pessoas estão me vendo, o medo do julgamento do outro. É que eu acho que essa parte eu meio que eu venci. Ao longo de 17 anos de televisão de carreira com figura pública. Você tá falando, obviamente, a partir do teu óculos, né? Exato. Tá bom. Não é um dos meus medos, certo? Então, assim, por isso não passou pela minha cabeça, mas acredito que de muita gente. Mas eu levei muito tempo pra conseguir vencer. Pra conseguir vencer esse medo da opinião do julgamento do outro. Sem dúvida, porque começar na televisão e etc., a exposição, certamente todo mundo que iniciou com medo disso que você está comentando. Mas é possível vencer. Vocês percebem, gente, que a gente pode abordar infinitas possibilidades? Sim. Mas eu vou pegar esse medo do julgamento e da opinião do outro, que é um medo, Carol, que assim, a gente não imagina o quanto ele bloqueia e trava a vida das pessoas. E assim, a pessoa não precisa estar em exposição. Como você que apresenta um programa, como eu que estou nas redes sociais, em programas de televisão e tudo mais, que a gente tem uma exposição na frente da câmera. Não, é o medo da opinião dos outros dentro do trabalho, dentro de casa, numa reunião com amigos, né? Sim. E quanto isso, gente, acaba com a vida das pessoas, porque a pessoa, ela tá o tempo inteiro pensando, como que eu tenho que parecer para as pessoas gostarem de mim? Então eu já perco de vista quem eu sou por natureza, eu perco de vista a minha espontaneidade, né? Eu perco de vista, inclusive, do que eu gosto, do que eu não gosto, quem eu sou mesmo. Com certeza. Porque eu fico o tempo inteiro, como que a sociedade está me vendo? Como que as pessoas estão me enxergando? O que eu tenho que falar, deixar de falar, como eu tenho que me comportar para ser aceito? Isso gasta uma energia. Muita energia. Que você não tem noção. E algumas pessoas vão viver isso pro resto da vida, tá? Então é mais um gatilho. Eu vou colocar só uma perguntinha que a Gláucia pediu pra gente fechar com a técnica. Com a técnica, olha lá. fala. Estamos nos minutinhos finais. Perguntinha na tela. Gu, querido, um beijo pra você. Como lidar com o medo irracional de andar de avião e de elevador? Como podemos lidar com eles? Ele tá falando de fobias aqui, né? O Gustavo, né? Gu, ele foi maravilhoso porque ele deu a deixa pra falar da técnica cara. Muitas vezes, fobias, isso aqui é fobia, tá? Vai precisar de um acompanhamento psicoterápico. Então você vai procurar um profissional da saúde mental que vai ali te acompanhar individualmente e tudo mais, tá? Mas a técnica cara, ela vai ajudar aqui, ela vai ajudar em qualquer medo e ansiedade que a gente tenha na vida. Então vamos lá? Vamos lá. C-A-R-A. C, consciência. Do que eu estou com medo? Porque às vezes a gente, como a Carol colocou no começo do programa brilhantemente, a gente quer fugir do medo, a gente não quer olhar pra ele, e eu já nem sei mais do que eu tenho medo. Sabe aqueles medos difusos? Você fala, eu não sei do que é, mas traz uma angústia, uma coisa meio difusa. Então, consciência. Do que eu tô com medo? Eu estou com medo do julgamento do outro. Eu estou com medo de andar de avião, tá? C, consciência. A, acolhimento. Acolhimento é para você lembrar que o medo, ele quer te proteger. Então você fala assim, tá tudo bem eu sentir medo. Não é brigar com medo. Tá tudo bem eu sentir medo, faz parte da vida. Eu agradeço o medo porque ele tá tentando me proteger. Tá? Acolhimento. R, respiração.
Tem várias técnicas de respiração. A que eu gosto de usar é assim. Você vai puxar o ar pela boca bem rápido, em 3 segundos. E aí você vai soltar o ar como se você estivesse enchendo um enorme balão. Até não ter mais ar dentro de você. Tira o ar do seu corpo. Então essa é a respiração. E a afirmação. A técnica de afirmações positivas, ela é maravilhosa, porque ela traz imagens mentais e meu cérebro não sabe a diferença do que eu tô vendo, Você já ensinou do que eu tô pouquinho pra visualizando, já falamos disso em outros programas aqui. Afirmação. Eu estou em segurança onde quer que eu vá. Eu estou protegido, eu confio na capacidade do meu corpo de se curar. O que quer que seja o medo, você vai fazer a afirmação que neutraliza o medo. Então essa é a sequência, é rápido, é prático, você faz da onde você quiser e isso diminui o medo. Olha, pro avião, isso aí deve ser muito bom mesmo, hein? Para fobias ajuda muito. Muito, né? Porque só o tempo que você se concentra em fazer cada uma delas já tá passando. Ele já levantou o voo, já... Sem dúvida. Porque eu também tenho medo de avião. Você Mas tem medo de avião? Tenho, mas já contei várias vezes. Mas eu vou. Você vai fazer a técnica cara da próxima vez. Com certeza. Fechou. Com certeza. A gente vai rezando, né? Também essa ajuda, né? Você tem fé. Sem aí dúvida. Você... Sem dúvida que ajuda. Ai, adoro. Obrigada, Rê. Vou deixar contato obrigada pra a vocês. você. Tá legal. @Refornari. Peraí. Fornari Oficial, Isso. certo? Refornari Oficial. Lá no Instagram vocês acompanham o trabalho dela, que realmente ela é muito divertida, uma delícia ouvir a gente. Ó, olha que leveza. Medo? Ah, já vencemos tudo. Obrigada, viu? Obrigada a você, Ótimo Carol. final de semana pra todo mundo. A gente volta segunda-feira ao vivo, 1h da tarde. Fico Mulheres. Obrigada, meninos. Obrigada pela companhia. Obrigada. Obrigada. Viu? Every morning, every evening, I just screaming straight back.